deslizamento de terra. Tem umas 4 carretas lá pra baixo. Tem gente morta lá pra baixo do buraco. Aí é 376 aí, ó. Na subida, essa aqui é a pista subida, fora os carros que estão lá pra baixo. Liberar para os veículos que estão subindo. Esse aqui é o ponto da tragédia. Esse carro ele foi puxado aqui por toda a terra, nas proximidades do quilômetro 669. Olá, meu querido estado do Paraná, um bom dia para todas as emissoras do Grupo RIC que acompanham a partir de agora o Balanço Geral Curitiba. Obrigado pela sua companhia. Nós vamos com a cobertura especial do deslizamento de terra que bloqueou a BR-376 e fechou o acesso entre os estados do Paraná e Santa Catarina. As nossas equipes, eu queria que você prestasse atenção e viesse comigo, porque as nossas equipes foram as primeiras a chegar no local da tragédia. E eu vou começar já com o nosso Thiago Silva. Ele e o Luciano Chinasso acompanham desde as primeiras horas do dia as buscas por feridos. Nós temos já a notícia, a informação de que foi confirmada uma morte vítima desse deslizamento. Vários carros, caminhões estão soterrados. Os bombeiros têm muita dificuldade, inclusive, para fazer as buscas. O Thiago chega agora com informação atualizada para a gente lá da BR-376. Thiago, seja bem-vindo, bom dia, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Oi, Jason, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral. A única equipe de TV de Curitiba que chegou à cena que impressiona todos nesta terça-feira, ô Jason. Hoje, por volta das 5 horas da manhã, eu e o cinegrafista Luciano Chinasso tivemos acesso ao local do deslizamento, ao local onde a terra acabou invadindo a pista, cerca de 400 metros de terra, aquele morro que atingiu toda a pista. Ô Jason, o Corpo de Bombeiros ainda não fala em óbitos e oficialmente não confirma óbitos aqui na BR-376. Mas a notícia não é boa, Jason. Eu conversei há pouco com o Coronel Adriano. Chove, volta a chover neste exato momento aqui na BR-376 e o Corpo de Bombeiros tem muita dificuldade em acessar os veículos que foram soterrados durante a tragédia de ontem à noite. Hoje pela manhã, veja você que nenhum sobrevivente foi encontrado. O Corpo de Bombeiros falou há pouco, Jason, que é possível visualizar aqui na região do deslizamento desta terra pelo menos 5 caminhões, um carro e um ônibus está soterrado. Essa é a informação de um ônibus que também está soterrado. Perguntei para o Coronel Adriano qual seria a empresa. O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu chegar a este ônibus, ô Jason. O Corpo de Bombeiros não sabe se, além do motorista, mais pessoas estariam dentro deste ônibus. O Corpo de Bombeiros tem dificuldade porque, ô Jason, voltou a chover e chover forte nesse exato momento aqui na BR-376. O que o Corpo de Bombeiros fala são em pelo menos 3 pessoas que ontem à noite foram resgatadas com vida. A gente tem a imagem, é um carro que está em cima de um caminhão. As 3 vítimas estavam neste veículo, foram as vítimas que foram atendidas, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a hospitais da região de Curitiba. A pista deve permanecer fechada, Jason. Conversei com geólogos aqui na região da 376 e a informação é que por pelo menos 7 dias a pista deverá ficar bloqueada. O acesso entre Paraná e Santa Catarina, aqui pela BR-376, não será possível por conta de toda esta terra. E repito, Jason, nesta terça-feira, nenhum sobrevivente foi encontrado aqui. O Corpo de Bombeiros ainda com muita dificuldade para acessar os veículos que foram soterrados.
Porque, ô Jasson, existe a expectativa de que os caminhões, ao serem arrastados pela terra, foram jogados e carros, veículos pequenos ficaram embaixo desses caminhões. Jasson. Ouvi, inclusive, hoje num vídeo, um socorrista dizendo que pelo menos 3 caminhões teriam caído no Rio São João. Rio São João, que vem ali a região de Morretes, de Antonina, que está acima do nível, está transbordando o Rio São João. Recebemos hoje aqui na redação de manhã também uma ligação de um filho de um motorista, perguntando pra gente, as pessoas querem saber quem estava passando pela rodovia ontem à noite e não teve mais contato com o seu conhecido, o seu parente, enfim, está preocupado. Hoje recebemos uma ligação de um rapaz, olha, meu pai estava passando por ali, vocês têm notícias do meu pai? Meu pai estava com o caminhão passando nesse exato momento. A gente está levantando e apurando e vamos trazer todas as informações para vocês aqui no nosso Balanço Geral. Aqui a melhor cobertura por terra e também por ar, tá? Pelo ar. Eu vou chamar agora a Bruna Frenner, porque ela tem informações de uma coletiva que foi dada agora há pouco, está sendo ainda dada, né, do governo do estado, também da Polícia Rodoviária Federal, atualizando e falando do que vai ser feito, o que deve ser feito para controlar, para contornar essa situação e falar também das buscas. O que eles disseram, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos. Falamos ao vivo daqui, então. O que está acontecendo? Finalizou agora a coletiva. Eu vou conversar ao vivo, então, com o doutor Wagner Mesquita, né, secretário de Segurança do Estado. Secretário, então, o que a gente pode já adiantar para a população nesse momento, todo o trabalho que está sendo realizado? Uma situação muito grave, decorrente do grande volume de chuvas. Foi uma situação imprevisível. Esse ano nós temos a condição climática totalmente adversa. Então houve esse grande deslizamento de terra na BR-376, além de outros deslizamentos também na Estrada da Graciosa, na 277. Também estamos lidando com essa situação. Nossas instituições, desde as primeiras horas de ontem, já estão atuaram durante a madrugada inteira, fazendo o que foi possível, mesmo com as chuvas ainda caindo, os deslizamentos ainda acontecendo. O Corpo de Bombeiros estava lá, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, foram deslocadas equipes de operações aéreas também, mas a chuva não parou. Isso tem dificultado muito os trabalhos. Hoje de manhã, nosso governador Ratinho Júnior nos convocou e nós estamos instalando oficialmente um gabinete de crise para tratar essa situação. Até porque a perspectiva é que ela demore muito tempo para ser solucionada. Foi muita terra, a situação climática também ainda não é boa. Então, isso vai demandar muitas ações de vários órgãos. Estamos instalando o gabinete de crise e vamos emitir boletins diários, orientar a população com informações oficiais. Esse é um momento de muita desinformação e a gente tem que organizar, então, esse fluxo de ações e de informações. Qual é o principal alerta nesse momento para as pessoas, né, que estão em casa? Qual é o alerta para essas pessoas? Não utilizar as estradas sem consultar os veículos oficiais de cada uma das instituições ou o nosso gabinete de crise, que vai emitir boletins diários. Agora pela manhã estamos emitindo o primeiro boletim. E será emitido pelo menos um boletim por dia. Em situações extraordinárias, mais de um. O comandante Vasco, comandante do Corpo de Bombeiros, será o gerente operacional e o porta-voz desse gabinete de crise. Volto a dizer, isso será uma crise que será de longo prazo. Nós temos que impedir, atender as situações dos municípios da região. Hoje o governador está agora recebendo o decreto de situação emergencial, que vai propiciar maiores ações das prefeituras e do governo do estado nesse município. Nós não podemos interromper o fluxo de mercadorias, alimentos, infraestrutura para os municípios do litoral, para o Porto de Paranaguá, mas tudo isso com muita segurança, porque as chuvas não pararam e a qualquer momento pode haver deslizamento. Então a gente pede para a população que não se desloque, pode acontecer uma interrupção desse deslocamento e aí um novo deslizamento e a gente ter gente isolada. O primeiro papel durante a madrugada inteira foi retirar aquelas pessoas que estavam isoladas nas estradas, sujeitos a novos deslizamentos. Muito obrigada, secretário Wagner Mesquita. Jasson, eu vou te pedir, vem aqui um pouquinho, Bob, comigo, para falar com a Defesa Civil nesse momento, o Coronel Fernando da Defesa Civil. Coronel, então, o que a Defesa Civil já avaliou de toda a situação e o que a gente pode já passar para a população, para quem tem em casa acompanhando agora o balanço geral, de como que foi essa avaliação da Defesa Civil desses pontos críticos? Boa tarde. Boa tarde. Olha, nós estamos desde as primeiras horas da noite de ontem já no local com a nossa equipe de geólogos e engenheiros, certo? É uma região de um risco muito alto, né? Nós temos um volume muito grande de massa de terra sobre a pista e, obviamente, o risco é iminente.
A região está isolada, todos os motoristas de caminhões, veículos foram retirados do local e estão em segurança. Obviamente que essa avaliação ela é periódica, né? Chove muito agora no momento no local e pode agravar mais ainda essa situação. Número de vítimas, então, que a gente pode falar, a gente soube de 6 caminhões e de 10 a 15 veículos. É isso que a Defesa Civil tem também no momento? Exatamente, é o que nós temos a informação do nosso pessoal que está no local. Essas são informações visuais, né? E obviamente como tem muita massa de terra, esses números podem aumentar, né? Não podemos também dizer quantas pessoas estão em cada veículo, em cada caminhão desse, porque são números aí que a gente não tem como avaliar nesse momento. Coronel, só para a gente entender também melhor, como é que é feito agora o trabalho da Defesa Civil até depois para uma futura contenção disso tudo, para que não aconteça novamente, que a gente sabe que é por conta da natureza também, mas qual é o trabalho da Defesa Civil nesse sentido? Olha, a Defesa Civil trabalho como tem feito já nos outros incidentes, inclusive na BR-277, na 116, no sentido de fiscalizar e orientar, né, esses órgãos responsáveis, no caso da 376, a concessionária. Né? A concessionária já estava no local fazendo obras, inclusive, que já é uma área mapeada como uma área de risco, né, dentro dessa serra. Então, o trabalho da Defesa Civil se restringe, nesse momento, à orientação e, obviamente, os meios necessários de apoio para o resgate dessas vítimas por parte do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada, Coronel Fernando. Olha, Jasson, tem muito mais, né, detalhes para a gente falar. Tem a PRF também, né, que concedeu entrevista aqui, aqui na coletiva de imprensa. Tem vários detalhes dessa história para a gente contar aqui no Balanço Geral. Então, todos os detalhes eu volto daqui a pouco com mais informações. Muito bem, Bruno, a gente segue acompanhando, né, atualizando para você até o final do nosso Balanço Geral de hoje. Quero dizer o seguinte, que a ligação do Paraná com Santa Catarina hoje está comprometida pela 376, 277 pelo litoral também não adianta. A Graciosa, a estrada da Graciosa também está fechada. A BR-116, que faz ligação com o estado de São Paulo, também tem pontos de deslizamentos. Portanto, o recado que eu dou para você agora, se você pretende viajar nesses dias, espere um pouquinho, adie um pouco a sua viagem, não pegue estrada. Agora o detalhe é o seguinte, essa história da 376, me parece que essa tragédia estava meio anunciada, viu, gente? Me parece que estava, mas isso nós vamos abordar depois, nós vamos falar depois. Vamos trazer agora a informação que é o mais importante. E atenção, o portal RIC+, tem reportagem especial com todas as rotas alternativas para os motoristas que pretendem ir para Santa Catarina. Uma rota alternativa para quem deseja chegar ao nosso estado vizinho, a bela Santa Catarina, é seguir pela cidade de Rio Negro e acessar Rio Negrinho, em Santa Catarina, via BR-116 e BR-470. Nós temos mais informações para você na tela, é só você apontar aí o seu celular para esse QR Code que vai levar você diretamente para a reportagem se realmente você precisar sair de casa agora. Porque, na verdade, o melhor nesse momento é aguardar, porque está chovendo, a chuva continua. São vários os pontos de interdição na 376, 277, Graciosa, BR-116. Então é melhor evitar morros deslizando, muita chuva. Nós estamos com muita chuva da região do Paraná e de Santa Catarina. Então aguarde um pouquinho. Eu quero trazer agora uma reportagem do nosso Thiago Silva, que desde a madrugada acompanha as consequências dos deslizamentos de terra. Ele e o nosso Luciano Chirasso. Reportagem no ar, aqui no BG. Só quando clareou o dia foi possível ter uma noção do tamanho da tragédia. O morro veio abaixo e toneladas de terra atingiram a pista. Árvores ficaram no meio do caminho. Carretas foram arrastadas com a força da lama. A chuva intensa dificultou o trabalho de resgate e a pista ficou fechada. Nós estamos no quilômetro 668 da BR-376. Foi justamente nesse ponto aqui que a terra começou a deslizar. A gente tem noção, é na pista sentido Santa Catarina. A gente tem noção aqui que toda essa faixa de terra, árvore, ela veio arrastando e veio levando tudo que tinha pela frente. Esse caminhão, inclusive, tentou desviar e acabou sendo arrastado ali para o guarda-reio. Mais na frente ali tem um outro caminhão, esse ficou parcialmente soterrado. E um terceiro caminhão, esse sim, foi bastante danificado. Carros que passavam por aqui na hora da tragédia foram arrastados. A informação, inclusive, de quem passava pelo local foi de um grande desespero. Infelizmente, uma cena que muita gente não vai esquecer. Estava descendo, estava fluindo bem, de repente parou tudo e aconteceu. Estava chovendo forte na hora?
Tava assim, desse jeito, chuviscando bastante, assim, né? Uma chuva intensa aí. O pessoal aqui do carro aqui saiu, né, desesperado aqui pedindo ajuda aí para cima aí. Foi complicado aí a tragédia. Foi assustador. Assustador. Ainda pela manhã, não era possível ter noção de feridos e mortos. Os bombeiros tinham dificuldade em chegar aos veículos soterrados. Como a chuva ainda não deu trégua durante a manhã desta terça-feira, a gente consegue observar e escutar aqui ainda toda essa terra deslizando. O local ainda é perigoso, existe o risco, sim, de desmoronamento. Por isso, os bombeiros trabalham com cautela e cuidado para encontrar pessoas que estão soterradas em meio a toda essa lama, essa água, as árvores que vieram morro abaixo no final da noite de ontem aqui na BR-376. Segundo os motoristas que escaparam, tinha muita gente na rodovia na hora que a terra deslizou. A chuva era forte. Quem foi atingido pela lama não teve chance. Graças a Deus, né, que paramos lá em cima, né? É muito triste a cena aqui. É complicado até pra gente que é motorista aqui, né? Passando todo dia aí na... O senhor passa sempre aqui? Sempre, todo dia. Nunca imaginou ia encontrar uma cena dessa? Nunca imaginei aí, nunca tinha visto uma cena dessa aí, né? É um desespero. É desesperado. A gente escutou agora aqui o barulho de apito, o que significa que existe risco de desmoronamento. O pessoal estava apitando aqui porque a área ainda está bastante instável. Então os bombeiros estão deixando aqui o local. Existe risco, sim, de todo esse morro vir abaixo, o que dificulta o trabalho dos bombeiros. Aliás, ali perto de onde estavam os bombeiros, eles estão se retirando nesse exato momento por conta desse aviso. Aquele amarelo, aquele concreto amarelo, era uma espécie de um sinalizador, de uma lombada eletrônica que existia aqui no local. E com a terra que veio abaixo, aquela sinalização também foi deslocada. Impressionante a força da natureza, o que aconteceu ontem à noite aqui na rodovia. Segundo a perícia, serão vários dias de trabalho intenso. A expectativa de pelo menos uma semana para que a pista seja liberada. Como a previsão é de chuva para os próximos dias, existe o risco de novos deslizamentos. Por enquanto, o trabalho aqui é tentar resgatar possíveis vítimas. Trabalho difícil e demorado. O senhor está falando hoje aqui é um milagre. É um milagre aí de a gente ficar aí para trás, né, e ter segurado e parado, né, tudo antes de acontecer aí, né. E para cima aqui tem mais ainda, do outro lado aí pode ter risco, né, de deslizamento, onde a gente tá aí, né, parado. Gente, você faz ideia de quantas pessoas podem estar aí embaixo dessa terra toda que caiu, que desceu o morro? Meu Deus do céu, nós estamos acompanhando, os bombeiros estão fazendo o trabalho de buscas, inclusive com cães farejadores, para encontrar mais vítimas, possíveis vítimas que estão soterradas nesse deslizamento que aconteceu nessa noite. Eu vou falar com o Nader daqui a pouco, porque ele costuma passar muito por esse trecho, o Nader Kalil. Mas antes eu quero trazer o Thiago Silva, porque ele tem informações atualizadas desse momento. É pergunta que eu faço para você, Nader. Tem gente parando ainda na estrada? Está chovendo nesse momento? O que está acontecendo aí agora? Atualiza para a gente. O motorista que passa aqui na BR-376, ele na primeira praça de pedágio, ele já é orientado pelos funcionários que não é possível descer. No posto da Polícia Rodoviária Federal, ô Jason, já está totalmente bloqueado. Então o motorista não consegue passar ali pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. A estrada está completamente bloqueada neste exato momento. E tem um outro detalhe, ô Jason. O motorista que tenta acessar Santa Catarina por conta do que aconteceu na 277,
O que aconteceu aqui na 376 não consegue chegar a Santa Catarina. Então, os postos aqui, eles estão lotados. Famílias que estacionaram, que passaram a noite nos postos da BR-376, esperando uma orientação por parte do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar. Nesse momento, a notícia não é boa, Jasson, porque volta a chover aqui na BR-376. E com a chuva, os bombeiros eles não conseguem trabalhar. No trecho, quem desce para Guaratuba, o trecho onde foi mais atingido ali a queda, os bombeiros não conseguem acessar os veículos, porque existe o risco de um novo deslizamento. Geólogos, neste exato momento, estão estudando aqui uma melhor alternativa para que os bombeiros consigam chegar, né, com segurança aos veículos que estão soterrados. Os bombeiros não conseguem, neste exato momento, Jasson, chegar aos veículos por conta do quê? Do mau tempo aqui na BR-376. Eu conversei há pouco com o Coronel Adriano, do Corpo de Bombeiros, aqui no local. Ele é o responsável pelas buscas e já o Jasson, ele vai falar aqui ao Balanço Geral e vai dizer o que o Corpo de Bombeiros tenta fazer, né? E a expectativa se é possível ainda encontrar pessoas com vida embaixo dessa terra toda, Jasson. Obrigado, Thiago. Já volto a conversar com você. A melhor cobertura por terra e por ar você tem aqui no Balanço Geral. Gente, tá vendo essa estrutura amarela? Essa estrutura amarela aí, doutora, quando você chega ali na serra, que você está descendo perto da curva da Santa, você tem aquele arco do radar, aquele controle de velocidade. Imagina que a terra subiu, caiu tanta terra que levantou o caminhão e os carros que passavam por ali naquele momento. Você faz ideia do volume de terra que desabou, que deslizou, né, nessa tragédia aí da 277? Gente do céu, tem uma outra imagem também que eu fiquei assim impressionado. A cabine do caminhão ficou pendurada, a impressão que dá. Abre a imagem para mim, Val, por gentileza. Vê se é essa imagem aí. Tem essa dos caminhões que foram atingidos, mas tem uma. Olha aí essa imagem, gente. Olha aqui, ó, bota na tela grande para eu ver aqui, Val, por gentileza. Olha assim, imagina o desespero desse motorista aí, gente. Imagina o desespero desse motorista, a cabine ficou pendurada. Olha o tanto de terra, o morro ficou careca. É assim que falam. O morro ficou careca. Desceu tanta terra, gente, desceu tanta terra que, ó, veio tudo abaixo, soterrando carros, caminhões, inclusive a informação de que caminhão foi parar no Rio São João. Há um desespero danado agora e um trabalho enorme sendo feito pelos bombeiros, usando inclusive cachorros, cães, né, para fazer cães farejadores, para tentar localizar possíveis vítimas que possam estar embaixo dessa terra aí na tragédia da 376. Quero agradecer a enorme audiência que a gente tem agora nesse momento. Posso garantir para você que é a melhor cobertura dessa situação, infelizmente, que nós estamos vivendo hoje no nosso estado, e quero agradecer a você que onde você estiver aí no nosso estado do Paraná, está acompanhando uma das emissoras do Grupo RIC TV. Nós estamos falando hoje para todo o Paraná, ao vivo, direto aqui de Curitiba, trazendo a melhor cobertura dessa tragédia. Infelizmente, uma história triste para contar nessa ligação que nós fazemos, nessa conexão com todo o estado do Paraná, aqui direto de Curitiba. E eu quero falar com o Nader Kalil, porque o nosso Nader Kalil, apresentador do Cidade Alerta Maringá, nosso parceiro aqui do Balanço Geral Curitiba, eu já disse isso outras vezes. A família dele é de Santa Catarina, ele costuma fazer esse trajeto. Santa Catarina, Curitiba, Curitiba-Maringá. Passa há muitos anos pela 376. Ô Nader, mas tem uma situação que você passou pra gente, e que a gente já havia conversado, inclusive, de que essa tragédia, aí é a discussão que eu faço agora, com a informação que você tem. Será que poderia ter sido evitada? Será que essa tragédia poderia ter sido evitada? Porque o Nader passa muito tempo por essa região, faz esse trajeto e vinha observando um tipo de obra ou um problema ali já há muito tempo, há quase um ano, né, Nader? Conta pra gente. Boa tarde para você, seja bem-vindo.
Olá, Jason, doutora Márcia, amigos que nos acompanham em todo o estado do Paraná. Um prazer mais uma vez falar com você aqui no Balanço Geral, num dia triste para todos os paranaenses e catarinenses. Afinal de contas, ouvimos agora há pouco da participação do Thiago Silva que temos um ônibus que pode estar soterrado e a gente não sabe ainda o trajeto, se esse ônibus estava subindo ou descendo, se haviam passageiros catarinenses, paranaenses, e isso nos deixa ainda mais aflito. Agora, o que você falou, Jason, e se você me permite, eu sempre gosto de ter opiniões firmes, mas com muita sapiência, sabedoria, para não fazer acusações levianas. Mas se você me permite, nesse momento, eu ouso a dizer, essa tragédia, sim, foi uma tragédia anunciada. Eu separei aí uma imagem que nós conseguimos através do Google Earth, que todo mundo pode acessar em casa através do computador, quando você coloca o Google Maps. Se você colocar no Google Maps, BR-376 KM 669.5669, você vai cair na rodovia e ali tem um bonequinho que você coloca, você vê o mapa e você pode ir passeando. Para quem está nos assistindo agora e quer ter uma localização precisa de onde aconteceu esse acidente, você está descendo de Curitiba, BR-376, em direção a Santa Catarina. Você passa o primeiro ponto onde tem aquele desvio do lado esquerdo para caminhões que ficam sem freio, a gente chama de recuo. Logo depois que passou esse recuo, tem uma curva à direita, uma curva onde muitos caminhões acabam tombando, por isso há esse recuo. Na sequência, há uma lombada eletrônica e vem o Rio da Santa. A imagem que a gente tem desse local é aquele ônibus onde trabalhadores do Pará que seguiam para o norte de Santa Catarina acabaram morrendo algumas pessoas quando esse ônibus tombou exatamente nessa curva da Santa. E se você ver essa imagem que a gente tem do Google Earth, essa pista do lado direito já está interrompida. E essa pista está interrompida, Jason, eu ouso a dizer, há pelo menos 8 meses. E você vai ver, nós vamos dando uma passada, seguindo mais para frente, passando a curva da Santa, onde esse ônibus acabou tombando e tivemos vítimas do Pará. Logo na sequência é o local do deslizamento de terra, desse desmoronamento. E você vai ver nessa imagem que temos, aparecem trabalhadores ali no local. Você vai ver que há muitos trabalhadores ali. Essa tenda foi colocada ali, se eu não estou enganado, no início do mês de março. Eu passo quase todo final de semana já, ou quando não mais tardar, a cada 15 dias. Então essa tenda está ali há pelo menos 8 meses com esses trabalhadores, porque esse local já apresentava uma situação crítica, ou seja, uma possibilidade de deslizamento de terra, de soterramento de pessoas, veículos, ônibus, caminhões. E tanto tempo se passou e nada foi feito de forma efetiva. Posso garantir a você, foi feito um trabalho paliativo um pouco mais à frente, se você seguir a imagem, já no KM 970, e depois do 971 tem a 972, tem aquela outra saída, o recuo do lado direito, onde os caminhões que ficam sem freio acabam descendo. Pessoal, tenho certeza que se localizou agora. E Jason, se haviam esses trabalhadores ali no local já há muito tempo, por que demorou tanto para ser feita uma obra de contenção desse local? Falo como usuário, pago R$ 4,30 de pedágio, saindo de Curitiba em 4 pedágios até Florianópolis. Ou seja, pagamos pela manutenção dessa rodovia e exigimos que essa rodovia, ela tenha essa manutenção. E foi o que nós não vimos nesses últimos 8 meses. Por isso pedi permissão a você, não querendo ser leviano e fazer acusações. Mas se haviam trabalhadores ali há cerca de 8 meses, havia a possibilidade do deslocamento de terra nesse local. E por que não fizeram nada mais efetivo? E outro detalhe, ontem à tarde já tivemos deslizamento de terra. Eu estou acompanhando essa história desde ontem às 2 horas da tarde. Interromperam o lado da via. Havia a possibilidade de novos deslizamentos? Por que permitiram o trânsito no local? Todo mundo sabe que a maioria desses carros atingidos estavam parados ali porque a pista estava com uma faixa interrompida. E por que não interromperam todo o fluxo? Porque por volta da meia-noite, peritos já estiveram lá no local e disseram, olha, pessoal do GOST, a equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que subiu com cães, Blumenau, Joinville, a mando do governador. Por que essas pessoas, os peritos disseram, não trabalhem mais, existe um risco de deslizamento, isso à meia-noite. Mas esses peritos não viram que às 6 horas da tarde esse morro podia desabar. Então, desculpa o meu desabafo, Jason, mas como um usuário dessa rodovia, como um contribuinte do pagamento desses pedágios, me sinto muito triste, porque poderia estar em um desses carros, como estava o prefeito de Guaratuba e muitas outras pessoas
que lamentavelmente ainda não foram encontradas. Jason, doutora Márcia. Aliás, Nader, o prefeito de Guaratuba, né, fez um desabafo nas redes sociais, vai conversar com a gente daqui a pouco para contar como é que ele escapou dessa tragédia, como é que ele saiu com vida dessa tragédia, desse deslizamento de terra. Ele e o motorista que estava com ele. Daqui a pouco ele vai conversar conosco, vai contar como é que foi que ele superou, como é que ele saiu desse momento de medo, de susto, em que há vítimas, inclusive, ali ainda a serem encontradas. Ele realmente estava muito assustado no pronunciamento que ele fez nas redes sociais. Vai conversar com a gente já já. Agora, doutora Márcia, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Jason. É importante entender que agora temos uma prioridade em relação, uma ordem do que deve ser feito. Ou seja, a primeira prioridade é o resgate das pessoas vivas ou mortas que lá se encontrem. Claro que esse trabalho tem que ser feito com cuidado para que não se aumente o número de vítimas. Então é importante entender que o morro está frágil, que ainda pode haver um deslizamento. Como se comentou a respeito do volume de terra, né? Além do volume, essa terra vem molhada e ela vem no momento de colapso. Então ela vem com uma força muito grande. Então, além do próprio peso dela, tem a própria velocidade que ela atingiu e por isso deslocou tanto assim os veículos, né? Agora, meio-dia, mais 20 minutos. Agradeço você que está sintonizado com a RIC TV em todo o estado do Paraná. Nós falamos aqui do Balanço Geral Curitiba para todo o estado, nessa cobertura especial dessa tragédia da BR-376, onde o Nader Kalil costuma passar por lá. Eu entendo o seu desabafo, Nader, porque você é cidadão, você paga o pedágio. E esse tipo de pedágio é exatamente aquele tipo de pedágio que é mais barato para que seja realizada constantemente a manutenção da rodovia, Nader. Exatamente, Jason. E eu recebo agora do Comando Geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e do gabinete do governador Carlos Moisés, de que nesse momento o único jeito de seguir para o litoral de Santa Catarina ou subir do litoral para o Paraná é seguir pela rota alternativa à BR-116, que você vai mostrar daqui a pouco. Mas por que isso, Nader? Serra São Bento, que liga São Bento-Corupá. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Estadual confirma a interdição da via. Serra Dona Francisca, em Joinville, também está fechada. Todas as rodovias interditadas devido a quedas de barreiras. Ou seja, não há outra possibilidade, Aço. Quem está vindo aqui, quem está me assistindo em Chapecó, quem está me assistindo no oeste do estado, em Foz do Iguaçu, Cascavel, está aqui em Maringá, Londrina, e precisa descer com urgência para Santa Catarina. Qual o trajeto? Vai até Ponta Grossa, de Ponta Grossa sai em direção a Palmeira e a partir daí vai contornando até chegar em Rio Negro. O Rio Negro sobe a 116 até Curitibanos. Se a pessoa vai para o litoral norte de Santa Catarina, desce em Curitibanos pela BR-470 até Itajaí. Se você vai para cidades após Florianópolis, Tubarão, Garopaba, Criciúma e Porto Alegre, você pode optar por descer a 116 quando chegar em Lages ou de Lages você descer pela BR-282. Lembrando que nenhuma dessas rodovias é duplicada, então existe todo um risco, um trânsito intenso nesse momento, mas a única alternativa, se você precisa chegar com urgência ao litoral norte de Santa Catarina, é seguir até Curitibanos e de Curitibanos descer pela BR-470 ou pela BR-116 até Lages e descer pela BR-282 até a Grande Florianópolis. Já sou doutora Márcia. Obrigado, Nader. A gente volta a conversar daqui a pouco. Tem mais informações também sobre os acessos e as estradas no nosso portal RIC+, que você pode acessar na internet, né? Tem o QR Code, deixa o QR Code para mim ali também um pouquinho, Val, por gentileza. Enquanto isso, eu vou com a nossa Bruna Frenner, porque ela tem agora ao vivo uma conversa com o superintendente, né, da Polícia Rodoviária Federal e tem mais informações para a gente ao vivo. Bruna, é com você. Isso, Jason. A gente continua aqui no Centro de Operações da Secretaria de Segurança e o que eu vou fazer agora é conversar então com o superintendente da PRF, Antônio Paim, até porque há dúvidas, né, a respeito. O Nader já trouxe bastante informações ali, mas há então um bloqueio total na pista 376, sentido Santa Catarina, e também o bloqueio sentido nosso litoral pela BR-277. Qual a recomendação nesse momento, superintendente? Boa tarde. Boa tarde, Jason, toda a audiência do Balanço Geral. Nós desaconselhamos totalmente o deslocamento, o trânsito nas rodovias neste momento na região do litoral. Né? 277, BR-376, seguindo o fluxo, ali está interditado, né? Tem que procurar caminhos alternativos, mas de qualquer forma nós desaconselhamos. Na medida do possível, se você puder,
deixar para um segundo momento a viagem é melhor. E os caminhos alternativos quais são, superintendente? No momento nós temos um deslizamento importante de material, há uma condição de resgate lá, mas as chuvas castigam a BR-376, KM-669, que liga Paraná a Santa Catarina no litoral. Nós temos também na Serra de Curupá, em Santa Catarina, e na Serra Dona Francisca, em Santa Catarina, também interdições devido a deslizamentos. Então, assim, a alternativa é apenas através da BR-116, chegando a Curitibanos, né, depois deslocando através da BR-470 para o litoral de Santa Catarina. Nesse momento, muitas pessoas se perguntam, não é? Até quando? Como é que vai ficar essa situação? Pelo que eu ouvi você falando na coletiva de imprensa, ainda não há uma previsão, né, essa resposta. Né? As chuvas ainda castigam, infelizmente. Nós temos vários pontos de deslizamento. A situação, infelizmente, ela tem uma dinâmica e nós esperamos que a situação estabilize até para uma condição melhor das forças de segurança estarem atuando nos locais e assim nós tivermos uma condição melhor de ação e daí, na sequência, a liberação das rodovias. Tá bom. Superintendente Antônio Paim, da PRF, muito obrigada pelas informações. Jason, olha só, eu vou deixar 2 telefones aqui que o pessoal na coletiva agora, o secretário Wagner Mesquita, divulgaram, tá? 2 telefones, ó. 0800 282 8082 para procurar o gabinete de crise, tá? 0800 282 8082 e há um outro número de plantão, 3361 7242, 3361 7242. Antes do Jason fazer perguntas, eu vou até pedir, porque o superintendente estava me falando da importância, Jason, de divulgar as redes sociais da PRF, porque lá eles estão passando informações. Pode falar. Exatamente, Jason. Nós temos o nosso Twitter, PRFPR, e também o Twitter da PRF Santa Catarina. Essa ação é muito próxima ali da divisa com Santa Catarina. Os nossos colegas lá estão atuando lá. Então, assim, esses 2 Twitters, você consegue informações e também do grupo Artéries, da concessionária da Litoral Sul, que cuida da parte do litoral, BR-376, e da Planalto Sul, que cuida da parte da BR-116. Essas informações, elas são muito importantes. Então, se você precisar viajar, busque informação no nosso Twitter. Assim você vai ter informação de forma atualizada ali, antes de você possivelmente fazer uma viagem, se necessário. O Jason tem pergunta para o superintendente. Muito bem, obrigado, Antônio Paim, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria de saber o seguinte, essa rota que o senhor indicou para quem pretende ir a Santa Catarina pela 116, Curitibanos, depois a BR-470, nesse momento, a pergunta que eu faço é a seguinte, é uma rota segura, superintendente? Olha, na condição que nós temos de instabilidade, o mais prudente seria não fazer nenhum tipo de deslocamento. Nós não podemos, desastre natural, nós não podemos prever, nós não sabemos o que acontece. O que acontece é que nós temos um momento de instabilidade, muitas chuvas e deslizamento. Então, na medida do possível, se alguém se puder evitar a viagem, é melhor. Certo, superintendente. Então, né, o conselho... Bom, pois bem, 12h27, uma boa tarde para você. Cobertura especial hoje, um balanço geral diferente, mostrando os desdobramentos dessa tragédia registrada na BR-376. E a partir de agora, você fica com as notícias locais. A qualquer momento a gente pode voltar, reforçando o que disse a Polícia Rodoviária Federal. Se você puder evitar de fazer uma viagem para esses pontos, evite. Não é o momento, até porque vai demorar bastante para que a estrada seja liberada de fato, até porque ainda continua chovendo. A qualquer momento a gente pode voltar, mas aqui seguimos com as notícias locais. 12h28, ó.